Fala pessoal, Guilherme Fife por aqui novamente, e no vídeo de hoje falarei sobre como fazer o reset de senha sem zerar a configuração do seu equipamento ou, se preferir, zerando a configuração do equipamento. Além disso, falarei sobre aplicação de licenças, configuração de Product Model e configuração de recursos. Equipamentos como o DM4270, existe a opção de configurar a tabela para aumentar a tabela MAC, reduzindo a tabela IP, ou vice-versa, aumentar a tabela IP e reduzir a tabela MAC. Farei a demonstração logo após a vinheta. Bom, então vamos falar um pouco sobre gerenciamento do equipamento. Existem duas formas de gerenciar o equipamento: via CLI, né, onde você pode acessar o equipamento utilizando o Telnet, SSH ou a porta console, ou através do DMView, que é o NMS baseado em SLMP e netconf. Então, sobre configuração de senhas. Quando você for configurar uma senha, recomendamos que você utilize aspas duplas. Isso porque caso você utilize um caractere especial, ele não será reconhecido se você não colocar entre aspas. Então, para evitar qualquer tipo de problema, isso serve tanto para a configuração do usuário como qualquer outro tipo de senha dentro do DMOS, né, onde pede uma chave, alguma coisa assim que você precisa utilizar um caractere especial. Recomendamos sempre utilizar entre aspas para evitar problemas com os caracteres especiais. Então, caso você queira fazer o reset da senha, existem duas formas, né? Ambas precisam que você acesse o equipamento utilizando a serial. Então, na primeira delas, você vai fazer o reset da configuração. Em ambas opções, você precisará fazer contato com o suporte. Isso porque será necessário gerar uma chave e essa chave é gerada pelo suporte. Então, para zerar a configuração toda, você irá acessar a serial e digitar o comando root. Então, aqui, acessando a serial do equipamento, onde ele pede o login, você vai digitar root. Quando você digitar o root, ele vai exibir umas informações, né, o MAC address, o serial e mais os números ali. Você passa para o suporte, eles vão gerar uma chave. Com essa chave você cola, né, aqui depois dessa informação você não dá enter, não dá nada. Aqui, logo após essa informação, você cola aqui essa chave enviada pelo suporte e aí com isso você vai seguir aqui essa recomendação do guia de configuração. Eu não vou aplicar aqui, né, nesse equipamento. Isso aqui é só para demonstrar como que funciona. Então, uma vez que você colou a chave do suporte, você vai ter acesso ao shell do equipamento, né? E aí você vai rodar esse comando aqui, é um script, né? Onde ele vai deletar, vai zerar, na verdade, a configuração do equipamento, né? Então você vai colocar lá /etc /init.d s59 select underline cdb.sh espaço del underline cdb. Feito isso, você vai dar um reboot, aguardar e aí o equipamento reiniciará zerado. A outra opção, que é o reset de senha, né, do usuário admin, sem precisar zerar a configuração. Apenas lembrando uma coisa, os equipamentos da Tacom que já atendem ao ATO77, eles possuem uma senha de usuário admin que está na etiqueta do equipamento, né? Os equipamentos que não atendem ao ATO são admin. Os equipamentos que já atendem ao ATO77, essa senha complexa, seguindo o que é recomendado, está na etiqueta do equipamento. Então, para resetar somente a senha, você vai digitar reset password, assim como está aqui, né? Então, você vai digitar reset password com R maiúsculo e P maiúsculo. Se você digitar minúsculo, ele não vai reconhecer. Uma vez que você digite isso, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai demonstrar ali o MAC, o serial e mais aqueles números ali, né? Então, são uma chave, essa chave que é gerada pelo suporte, ela pode ser usada apenas naquela vez ali. E uma próxima vez que você precisar fazer isso, você tem que digitar esse comando de novo, porque aquela senha, né, aquela chave gerada pelo suporte não será mais válida. Então, ela é apenas para uma utilização. Você vai copiar isso aqui e enviar para o suporte. Então, após inserir a senha fornecida pelo suporte, o equipamento vai solicitar a confirmação de que o usuário deseja definir a senha de usuário admin para o padrão de fábrica.
Agora sobre configuração de licenças. Para verificar quais licenças o seu equipamento suporta ou quais licenças estão aplicadas, você pode aplicar o comando show license. Eu estou acessando aqui um 4270, vou para o comando show license. Ó, aí nesse equipamento ele tem suporte a MPLS e eu vejo que o status dessa licença está como habilitado. Caso você precise habilitar alguma licença, você tem que fornecer para a equipe de suporte o MAC address e o número serial do seu equipamento para que eles possam gerar a senha. Para você verificar essas informações, você pode dar o comando show inventory. Show inventory. Assim. Show inventory, ele vem aqui o MAC address e o serial number do seu equipamento. Com essas informações, o suporte já consegue gerar as licenças. Então, para aplicar uma licença, você vai entrar dentro de config, habilitar a licença, aplicar a chave e dar um commit. Vamos ver como funciona. Vai entrar na parte de configuração, license. Você pode interrogar, você vê que para esse modelo de equipamento apenas a única licença que se aplica é MPLS. Aí você vai dar um enable. Depois você vai fazer license MPLS key. E aqui você vai aplicar a chave que foi fornecida pelo suporte. Aplicada a chave, né? Você vai colar aqui, enter. Você vai realizar o commit. Não vou fazer o commit aqui porque eu não apliquei a chave, eu já estou com a licença aplicada. Falando sobre configuração de Project Model. Essa configuração ela é utilizada para alterar a configuração de portas caso seja suportado pelo equipamento. Na verdade, atualmente, o único equipamento que possui essa configuração é o 4270 24XS mais 3CX. Esse equipamento possui a opção de estar utilizando ele com 3 portas de 100 GB ou alterar essa configuração para 4 portas de 40. Para isso, você tem que aplicar a configuração de card model, definir qual delas você quer utilizar, reiniciar o equipamento e aí ele vai voltar, né, após o reboot, com a opção que você selecionou. Uma vez que você esteja utilizando ele com 3 portas de 100, fisicamente ele possui as 4 portas, né? Uma delas ficará inativa, porque essa porta só é utilizada na opção de 4 de 40 GB. Agora, se você utilizar as 3 de 100, nada impede que você utilize uma das 3 de 100 em 40. Você vai acertar o speed em 40 e utilizar ela em 40, né? Então você tem que definir, se você tem uso para apenas 40 GB, você pode ganhar uma porta utilizando ele com as 4 em 40 GB, e nesse caso, nenhuma delas vai funcionar em 100 GB. Agora, se você precisa de uma ou duas em 100 GB, então você teria essa opção de usar como um modelo de 3 de 100 GB, setando uma delas em 40 caso você precise. Então, deixa eu acessar aqui o 4270 para fazer a demonstração. Eu estou acessando aqui um 4270, né, que é o modelo menor, que tem 24 de 10, mais 3 de 100 ou 4 de 40. Então, você vai dar o card model. Aí você pode interrogar e aqui você vê as opções. Ó. Então, você pode estar selecionando ele para usar 24XS mais 3CX ou utilizando 24XS mais 4QX. Tá? Você consegue ver qual que você está utilizando também através do Show Inventory, né? Ele mostra aqui como é que está o Product Model. E no caso eu estou utilizando 3CX. Ao aplicar a configuração, ele vai perguntar se você quer reiniciar o equipamento, você confirma, ele fará o reboot do equipamento e aí na volta ele já vai estar com as portas conforme definido. Fim, vamos falar sobre configuração de recursos de encaminhamento. Essa aqui é uma configuração suportada pelas plataformas 4270, 4775 e 4380. Na introdução do vídeo eu falei que era apenas o 4270, mas eu me lembrei que existiam esses outros modelos que também
suportam essa configuração. Então, do que se trata essa configuração, né? Você tem 3 perfis de configuração lá que você pode estar utilizando. O default, perfil padrão configurado em cada plataforma, o perfil Extended IP, perfil utilizado em cenários de escalabilidade de rotas, e o perfil de Extended MAC, perfil utilizado em cenários de escalabilidade de MAC. Vou acessar aqui o equipamento para ver como funciona. Estou acessando um 4270, que eu já tenho aqui. Você vai dar o comando Forwarding Resources, Profiling, e aqui ele exibe os profiles, né? Então, esse modelo do 4270, o que eu tenho de opção? Na opção Default, que é a opção que vem de fábrica, ele vai disponibilizar 48.000 MACs, 64.000 IPv4, 16.000 IPv6, com barra 64, e 2.000 IPv6 barra 128. Se eu quiser utilizar o Extended IP, eu posso ter, então eu vou reduzir aqui, né, a quantidade de MACs de 48.000 para 16.000 e vou aumentar a tabela para IPv4, né? Então eu vou ter essa disponibilidade aqui de recursos. Ó. Veja que passa de 64.000 para 128.000 IPv4. Vou dobrar, na verdade, o IPv4 e o IPv6, né? E a outra opção seria, então, aumentar a quantidade de MACs e reduzir a tabela IP, né? Então, nesse modelo aqui, o 24XS mais 3CX, eu conseguiria ter uma tabela de MAC address de até 112.000, tá? Então, você seleciona aqui, por exemplo, Extended MAC, e aí você tem que aplicar um reboot, né? Ele não vai fazer o reboot sozinho, então você aplica um reboot no equipamento e ele irá aplicar a configuração. Você também pode conferir através do comando Show Forwarding Resources. E aqui você vê que está rodando, né? Qual é a opção que está rodando? Está rodando a opção Default. E para startup, ele está setado o Extended MAC. Então, no próximo reboot, ele vai subir com essa opção aqui. Essa configuração não requer um commit, você apenas escolhe a opção que você quer, faz o reboot e ele já retorna com aquela opção. Agora vamos falar um pouco sobre configuração de line card. Alguns modelos de equipamento que utilizam o DMOS suportam o provisionamento de line cards. Para verificar se a plataforma que você está utilizando suporta essa configuração, utilize o comando provision dentro do modo de configuração ou consulte no descritivo do DMOS. Então aqui nós temos como exemplo a plataforma 4618, que é uma das plataformas que suporta a configuração de line card. A partir da versão 8.2, o 4618 passou a suportar a line card LC32GPON. O procedimento para fazer a instalação da line card é o seguinte: você vai inserir a line card fisicamente no slot, atualizar e ativar o firmware da OLT para a versão 8.2 ou superior a isso e provisionar a line card através do comando abaixo. Provision, chassi 1, slot 2, card model. Vamos ver diretamente no CLI. Eu estou aqui acessando um 4618. Você vai entrar dentro de config, comando provision, chassi 1, slot 2. Ó, eu vou dando tab, ele já vai completando para mim, porque são as únicas opções disponíveis, né? Se você olhar aqui, você pode interrogar também, para ver que essa é a única opção. Então você vai dar um enter aqui, vai aplicar o commit. Uma vez que você reinicia a OLT, ele já vai reconhecer a placa. Caso a OLT apresente este alarme aqui, isso indica que a OLT precisa ser reiniciada para que a line card seja corretamente inicializada. Você também tem a opção de provisionar a line card e inserir a placa posteriormente, caso esteja utilizando uma versão 8.2 ou superior. Nesse caso, assim que você inserir a placa, será necessário fazer o reboot da OLT.
Fazer a substituição da line card, você deve remover fisicamente a line card, inserir fisicamente a nova line card e reiniciar a OLT. Se você queira remover uma line card, você deve remover as configurações relativas àquela line card, desprovisionar a line card, remover ela fisicamente e então fazer o reboot da OLT. Para você verificar o status da line card, basta você aplicar o comando show platform. Você também pode estar utilizando o comando show alarm para verificar se tem algum alarme pendente, né? Como foi mencionado anteriormente, caso a line card não esteja provisionada e esteja inserida, irá apresentar esse alarme aqui. E no status você também consegue ver qual a situação da placa. O equipamento que também você pode provisionar a line card é o DM4920. Para provisionar a line card do 4920, você vai seguir o mesmo passo que eu demonstrei agora no 4618, ou você também pode estar assistindo o vídeo específico do 4920 que temos disponível aqui no nosso canal do YouTube. Bom, pessoal, então nós vimos aqui um pouco sobre o gerenciamento dos equipamentos com o DMOS. Lembrando que todas essas informações aqui estão no nosso guia de configuração. Caso você não tenha a versão mais atualizada ou não tenha o guia de configuração, você pode estar acessando a plataforma de autoatendimento e fazendo o download. Se você não tiver o link para fazer o acesso à plataforma, entra no site da Datacom, na aba de suporte, lá você vai ver o caminho para acessar a plataforma de autoatendimento, onde você pode estar fazendo o download de toda a documentação, firmware e tudo que você precisar, abrir chamado também você pode abrir por lá. Caso tenha ficado alguma dúvida ou tenha alguma sugestão, você pode estar deixando aqui abaixo o seu comentário no vídeo. Fico por aqui.